Ei, Gustavo, Olá, Clara, tudo bom? tudo bom? Boa noite. Tá me Boa ouvindo noite. direitinho? Tá tudo tranquilo. Certinho? Então tá bom. Vendo também? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Ah, então tá bom. Vamos começar? Quando você quiser. Deixa eu ver se a luz Então está tá. boa aqui. Melhor assim? Aham. Então tá. Boa noite, gente. Eu sou a Clara e eu tô aqui para dar continuidade aos ciclos de estudos remotos que a gente tem feito aqui no Instagram do NJA. No ciclo de hoje, a gente vai conversar com o Gustavo Burla sobre a reação escolar em tempos de Covid-19. O Gustavo é professor, escritor e diretor do Sindicato dos Professores de Juiz de Fora. Gustavo, boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. E eu queria começar te perguntando como que os professores têm experimentado o ensino remoto. Eles se sentem capacitados a atuar nessa modalidade educacional? Boa noite, Clara. Boa noite todo mundo que está se dedicando a prestar atenção nessa fala, que é importante que seja repercutida não só por nós, mas por todo mundo, inclusive nesse contexto em que a gente está. Não só esse contexto de pandemia, né? Mas esse Sim, contexto de mudanças radicais na educação em função da tecnologia disponível, e isso antecede esse contexto de pandemia. E aí, o que é importante da gente discutir, e é uma postura que se tem não só dentro dessa crise global que a gente está tendo, em função do Covid-19, mas é uma discussão que a gente tem na área de educação há muito tempo, não só dentro dos sindicatos, mas nas faculdades e nas pesquisas que envolvem educação, como que as tecnologias afetam essa relação ensino-aprendizado. E a gente não pode negar que as tecnologias elas se desenvolvem ao longo do tempo, cada vez uma velocidade muito maior, e é importante a gente saber lidar com essas tecnologias. E lidar com a sim, tecnologia não é só, por exemplo, você tem um celular, né? Você tem um WhatsApp. E o fato da pessoa ter o WhatsApp e trocar uma mensagem pelo WhatsApp não significa que ela saiba usar o WhatsApp. É, não quer dizer que ela seja burra. Ah, eu sei usar o sim. WhatsApp, eu sei mandar receber, então eu sei tudo. Não, porque existem diferentes formas de usar essas tecnologias. Igual pesquisar no Google. É uma coisa que você põe uma palavra, você chega num resultado, mas saber efetivamente. Eu estou dizendo que eu não sei. Eu tenho dificuldade em pesquisar no Google, porque a gente coloca uma palavra lá, acha que é o ideal, mas às vezes você quer um assunto mais Sim. específico e tem uma série de caminhos. A mesma coisa acontece com a educação, né? O professor, e aí é importante a gente frisar, né? O professor, seja ele aquele professor que acabou de entrar em sala pela primeira vez, ou um professor com 30, 40, 50 anos de sala de aula, né? Passou do giz para a caneta e agora tem que se virar com as tecnologias, é sempre a cada dia na sala de aula já é uma reinvenção, né? Você tem que se adaptar à turma, ao espírito do momento, ao conteúdo daquele dia. E agora imagina isso não acontecendo dentro de sala de aula, né? O professor tem que se adaptar a cada dia ao conteúdo, à tecnologia, a tudo que está acontecendo ali, e sem ver os alunos. Então, por mais genial que o professor seja, dentro desse susto que acontecendo, né, que está acontecendo no mundo, é difícil falar existe uma preparação. Não, não existe. Né? Pensando de um modo geral, não existe uma preparação, não só do professor, da sociedade para lidar com essas novas tecnologias de educação remota. Sim. Eu queria te perguntar se o sindicato ele tem orientado algum cuidado especial às escolas diretamente. Tem. Lá no Simpra, a gente tem feito uma série de reuniões com escolas, com as diretorias das escolas. Algumas escolas, inclusive, a gente nem chegou a fazer reunião. A gente fez uma proposta de acordo e essas escolas aceitaram esses acordos, porque a função do sindicato, é importante deixar isso claro, né? A função do sindicato dos professores é resguardar a qualidade de trabalho do professor, né? Isso implica em direito do professor, claro, um dever do professor, e a condição de trabalho em vários aspectos, né? Uma qualidade de vida, um salário digno, e respeito, e todas as questões legais e morais, né? E a gente tem conversado com as escolas, tanto com a prefeitura, que é, né, o sindicato conversa com a prefeitura
na rede pública e com as escolas e com o Sinep, que é o sindicato do setor privado. E a gente tem feito várias reuniões com escolas pedindo para que essas escolas façam acordos. Não é um contrato, né? É um acordo que dá uma segurança para os professores quanto à estabilidade, quanto a receber o fundo de garantia, porque existem as medidas provisórias que estão sucateando cada vez mais da legislação trabalhista. Isso vem de antes da pandemia, né? Uma CLT que está cada vez mais fragmentada, um processo que vem estruturado desde o Getúlio Vargas, agora está sendo julgado para o alto. E essa legislação nova, principalmente com as medidas provisórias, tem sucateado muito as relações trabalhistas. E a gente fica sempre naquela tentativa de proteger o professor, por quê? Diante de uma situação de negociação individual, por mais honesta, por mais sensata que às vezes seja uma escola, o professor se sente sempre acuado. Então, às vezes, ele deixa de falar, deixa de fazer alguma abordagem, porque muitas vezes ele não conhece os direitos que ele tem, e o sindicato está ali para isso, né? Para fazer essa ajuda, esse auxílio. Então, nesse contexto, a gente tem sim conversado com as escolas e feito esses acordos com os patrões, com os donos de escola, porque as escolas também estão numa situação complicada, principalmente as de educação infantil, né? Imagina uma creche, a criança não vai para lá, ela tem que ficar em casa. Então, os pais muitas vezes não pagam as mensalidades, e aí vai um ciclo vicioso, né? O pai não paga, ou às vezes a escola não tem como pagar o professor, só que o professor também vai ficar sem um salário, e é importante a gente refletir que quem tem que resguardar a escola, o professor, os pais, nesse momento é o Estado, né? São as três instâncias, né? O poder estadual, municipal, federal. E nessa questão, né, de gravação de aula, como que fica a questão do direito autoral? Tem escola gravando a aula e isso muda a relação de trabalho de alguma forma? Clara, uma imagem, e aí se é da comunicação, né? A gente sabe que quando a gente tem uma imagem exposta publicamente, ela precisa de uma autorização, né? Seja até para fazer uma live dessa, né? A gente conversou, combinou, mas como você não assinou nada, eu vou te processar depois, tô brincando. Mas Por favor, você... não. Não, pode deixar, vou processar a Jusca. Fala com ela. Mas você está expondo a sua imagem, né? É um direito de imagem seu. A imagem é sua. Então, se aquilo é uma obrigação feita pela escola, em qualquer instância, né? Uma escola pública ou particular, de todo modo é a sua imagem pública que está naquele espaço. E aí é uma situação delicada, porque, inclusive, nesse atual contexto, a gente não tem entrado nessa discussão porque é uma emergência, né? A gente está numa situação de emergência. E a discussão ainda não foi levantada, como vários pontos que, em situações normais, já teriam sido levados para as mesas de discussão, eles não aconteceram ainda, porque o mais importante é tentar fazer com que o processo de transmissão de conhecimento não pare. Ele muda, ele se reconfigura, ele muda, inclusive, a eficácia, né, dele nesse contexto, mas sim, se você tem uma imagem exposta, e aí o que é complicado é que às vezes você está fazendo a sua transmissão de aula para a sua turma. Pode até ser uma opção sua, né? Dar aula com áudio ou com vídeo. De todo modo, a mesma coisa acontece em sala de aula. Uma aula não pode ser gravada dentro de sala de aula, né? A não ser com autorização do professor. Se ele deu essa autorização, ele está cedendo o direito de gravação, mas também não necessariamente de divulgação disso. Tem várias barreiras, né? Eu estou expondo a minha imagem, eu estou expondo a minha aula sonora, meu conteúdo, para essa turma especificamente, para essa turma compartilhar com outras pessoas. Tem várias camadas aí nessa discussão. Mas, sim, se a sua imagem é pública, tem um direito de imagem, a gente passa por uma questão que vai além da discussão atual, né, do direito de imagem da sala de aula, é o direito de imagem de modo geral, que passa pela comunicação e também por uma questão ética, né, até onde que essa imagem pode ser divulgada. Voltando na questão das escolas, o Wesley perguntou, vocês chegaram a visitar algumas escolas públicas municipais? Como foram feitas essas abordagens? Não, visita depois do início
desse isolamento social, não. A gente não fez, até porque Sim. seria uma incoerência, Ok. né? Mas o sindicato sempre visita as escolas, seja Uhum. em momentos de... Todo início de semestre existe essa frequentação. A gente está numa greve, inclusive a gente está em estado de greve. Estado não, a gente está em greve na rede municipal, né? Isso independente de pandemia, de isolamento, a gente está em greve. E durante a greve o sindicato vai às escolas, conversa com os professores, com os diretores, com todos os trabalhadores da escola, da secretaria, da biblioteca, com todo mundo. E, então, o sindicato ele está sempre presente nas escolas. E o monitoramento se dá por dois canais. O canal formal, que é via prefeitura, secretaria de educação, no caso das escolas públicas, né? Uhum. E através, claro, dos contatos com professores, diretores e demais técnico-administrativos das escolas. A gente tem esses contatos, inclusive as redes sociais ajudam muito a ter essa aproximação. Então, Sim. eu tenho uma professora, uma conhecida que é professora lá no, sei lá, na Marília de Dirceu, lá longe. E com o WhatsApp Uhum. ela está aqui do lado, né? Ela manda mensagem, ó, na Sim. escola está acontecendo isso, tá bom, tá ruim, tá legal. E a gente vai monitorando para sempre tentar ajudar. O Sim. ideal, né? Muita gente fala, mas o sindicato está ali para ralentar o processo. Não, está ali para assegurar que o processo funcione da melhor maneira, para todos os lados. A nossa preocupação, claro, é com a educação. Né? Se o professor está Sim. tá numa boa situação de ensino, a resposta do aluno tende a ser maior. No caso das escolas particulares, a gente não tem o hábito de fazer essas visitas, até porque são espaços privados, só com autorização, a gente faz isso, mas esses contatos, essas trocas, sim, acontecem sempre também. Com as direções, a gente tem feito muitas reuniões, nessas reuniões, esses acordos que eu comentei, tem sido nessas salas de aulas virtuais, então toda a diretoria das escolas, vários representantes, né, tem uma comissão nossa no sindicato para discutir com as escolas do setor privado. As conversas têm sido muito boas, algumas se resolvem rapidamente, em 20 minutos, meia hora, outras reuniões se Uhum. estendem um pouco mais, mas várias questões são levantadas, porque a gente tem que ouvir os dois lados, né? A gente tem que ouvir o Sim. professor, a gente tem que ouvir a escola, porque a gente não está numa situação normal. Não é chegar, olha, a legislação diz isso, a nossa convenção coletiva aponta isso. Não, agora é uma situação que a gente tem que tentar achar o melhor caminho para sair dela bem. Sim. É muito difícil. Sim. No caso dos recursos de energia, informática e internet do professor, como são os custos? O sindicato tem discutido isso? Tem. No início da pandemia, né, desse isolamento social, físico, a gente teve uma série de reuniões com o Sinep, né, que é o sindicato patronal, e Uhum. para chegar num acordo, também a gente assinou em comum um documento que tem várias sugestões, várias ponderações para essa situação. Inclusive, um dos tópicos desse documento, né, o que é muito legal, inclusive, né, um acordo, a conversa com o Cinep foi de sugestões dos dois lados, não foi uma conversa de a gente quer isso, não, a gente não é uma conversa que cada um puxou para um lado, não. Os dois sindicatos somaram propostas, inclusive essa Sim. proposta que está nesse documento veio do próprio Cinep, de que os custos para que essa educação, esse ensino remoto, né, possa acontecer por parte do professor, os custos extras, eu tenho que contratar uma internet mais rápida, por exemplo, esses custos devem ser arcados pela escola, pelas escolas. Isso está nessa sugestão de documento. Não sei se algum professor chegou a fazer esse questionamento ainda ao Cinep, mas esse acordo Uhum. está lá, né? E ele existe de verdade. Então, é uma discussão que a gente tem desde o início. Isso foi discutido ainda em março. A gente colocou uma caixinha de perguntas nos nossos stories antes de entrar na live. E aí o Guilherme perguntou: qual a melhor maneira de realizar o Enem esse ano, considerando as poucas aulas dadas? Existe alguma boa maneira de realizar o Enem esse ano? A pergunta é essa. É, Porque exatamente. o Enem acontecer o Enem esse ano é um grande exemplo de que pelo menos um terço da população não merece estudar, né? Fazer o Enem porque assim 33% aproximadamente da população brasileira não tem acesso à internet. Isso
se você parar para pensar, a gente falou de WhatsApp, né? Quantas pessoas têm WhatsApp? 66%, né? Uhum. 67% para fechar a conta das pessoas têm acesso ao WhatsApp. Mas muita gente tem o seu serviço de telefonia só para usar o WhatsApp. Então eu tenho, Sim. e aí, inclusive a grande, vamos usar o clichê, né? A indústria das fake news, muitas vezes elas se propagam por conta dessa precarização no uso do WhatsApp. A pessoa tem o WhatsApp, ela tem acesso à internet? Tem. O que é que ela usa? Só o WhatsApp. Ah, então tem uma notícia. Será que essa notícia é verdadeira? Vou conferir. Eu não posso. O meu Sim. celular não dá direito a nada além do que o WhatsApp. Então como é que eu vou conferir se essa notícia é verdadeira ou não é? Então, essa pessoa ela tem acesso à internet? Tem. Estatisticamente, ela tem. Ela está nesses 2/3 que tem acesso à internet. Mas para ela estudar, para ela frequentar uma videoaula, para ela acessar um vídeo do YouTube, ou sequer para baixar uma apostila, ela pode usar essa internet? Não. Então, inclusive, esse número de 33% de que não, de pessoas, né, de brasileiros, sem acesso à internet, é um número relativo. Se você parar para Sim. pensar quantas pessoas têm acesso efetivamente à educação, se você, vamos pegar Minas Gerais, né? Minas Gerais voltou agora, as aulas, né, estaduais, das escolas estaduais voltaram essa semana, numa situação tragicômica, né? Você pensar do ponto de vista da educação, trágica, porque a Rede Minas, que tem a distribuição das aulas, ela existe em 180 e poucos municípios de Minas Gerais. Vamos arredondar, 200. Minas Gerais tem 853 municípios. Ou seja, 25%, arredondando para mais, sendo otimista, 25% dos municípios têm essa informação educacional do Estado. Ou seja, o Estado voltou à aula, mas voltou só para 1/4 do Estado. Sim. Né? O resto não tem. E aí você vai para esse 1/4, você chega numa sala de aula ao lado cômico da história. Né? Esses desdobramentos aconteceram ontem, hoje também. A professora está lá dando aula no canal do YouTube, porque a Rede Minas caiu, né? A conexão da rede caiu. E aí os alunos estão lá falando, não fiz o trabalho porque meu cachorro comeu meu roteador, essas coisas assustadoras, né? Então, é esse tipo de estudante que vai fazer o Enem, né? E esse é o que ainda tem acesso. Então, Sim. como fazer um Enem dentro dessas condições? É inviável, é impossível. Né? E quando você fala, você tem que dar oportunidade, então o Enem tem que se manter, você tem que dar oportunidade para quem já tem internet, para quem já tem o acesso. Né? Não precisa fazer o Enem. Você já tem outras triagens. Se o processo é por esse caminho, né? O Enem só vai ratificar uma desigualdade social, econômica e educacional que o país já tem, e não é de hoje, não é desse governo, é um processo que vem sendo sucateado desde o do golpe de 64. Né? Não Sim. é do golpe de 16, é do penúltimo. Sobre aquela questão que você falou das crianças, né, que estão entrando na escola agora, como que você acredita que o ensino à distância pode afetar o aprendizado dos alunos, inclusive dessas crianças que acabaram de iniciar a sua vida escolar? A educação escolar básica, né, para criança, principalmente, ela tem menos, e a gente vê, inclusive, várias correntes diferentes, né? Por exemplo, Waldorf, tem vários caminhos de pensamento educacional no mundo inteiro, né? E mostram que, mais do que ensinar a criança a ler, a somar, né, a pensar academicamente, desde da base ali, dos 2 anos, 4 anos, 6 anos, o mais importante dessa educação básica é o convívio social. Então, quando você tem uma criança de 2 anos, 4, 6, 8, 10 anos, que ela precisa começar a vida escolar ou aprimorar a vida escolar sem o convívio direto com outras pessoas, né? Ela perde um senso de humanidade. Né? E é uma palavra, gosto muito dela, ela perde ou se sente esvaziada da capacidade afetiva de lidar com o outro. Então, o afeto é fundamental na relação da sala de aula. Né? Isso em várias instâncias, não só dessas crianças que estão começando a sala de aula, em processo de alfabetização,
Não, é para todo mundo do ensino básico, né? Ensino infantil, fundamental, médio. A sociabilidade da pessoa se dá ali, né? Ela Sim. aprende a ser política, né? O que é política? A gente vai lá nos gregos, né? O político é aquele capaz de dialogar, de debater, de se articular na polis, na cidade, ou seja, em sociedade. Então, se ele consegue se articular com o outro, e aí independe, né? O cara é da direita, da esquerda, do centro, é do alto, é do baixo. Não. Né? Fazer política é saber lidar com o outro, é saber estruturar um diálogo. E aí você vai para uma rede social, né? Tem redes sociais que se resumem a likes e vomitaços. Isso é uma forma de se relacionar em sociedade? Então, na sala de aula, a criança não pode, não gostei, vou vomitar em você. Né? Isso não funciona assim. Ela aprende a respeitar o outro, ela aprende a respeitar uma autoridade, não que o professor seja a autoridade suprema, né? É porque é a pessoa detentora do saber naquele contexto. Né? E às vezes não é nem o saber da matemática, da física, da química, às vezes é o saber humano, porque tem uma vivência. Então, ela vai ensinar a criança, e criança de qualquer idade aí, a se relacionar com o outro. Então, há sim uma perda muito grande quando a gente tem esse processo educacional pela internet. Dentro do contexto, claro, a gente não pode ser absolutista nesse sentido, né? Não pode ser extremista. A gente está num contexto de pandemia, é melhor que a pessoa fique em casa, criança, adolescente, e tente aprender de uma forma diferente nesse momento de exceção, né? A gente está num momento de exceção, como já diz o Agamben lá. A gente já vive um estado de exceção há tanto tempo, então entender essa exceção para a gente aqui no Brasil não vai ser difícil, mas tem que ser uma exceção. O que está acontecendo agora Uhum. não pode ser regra. Sim. E como avaliar o sucesso da estratégia de ensino à distância? Há discussões como essa entre os professores? Há muitas discussões, como não só nesse contexto, né? Discussões também passadas, a gente passa por teóricos da pedagogia, da sociologia, para Manuel Castells, que é hoje ministro das universidades na Espanha. Né? Um grande teórico, tem uma sequência de livros de sociedade em rede, ele fala de educação à distância, e esses livros são de 90 e muitos, 2000 e pouco, não sei quando ele publicou esses livros, ou seja, 20 anos atrás. E ele fala dessa educação à distância, e a gente lendo esse material, é muito importante ter essa reflexão hoje. Por quê? Qual é a principal soma, o principal acréscimo dessa educação à distância na sociedade? Ela tem que ser inclusiva. O que seria uma educação à distância inclusiva? Inclusive, as legislações de educação à distância, quando elas começam a surgir, inclusive no Brasil, as autorizações para que isso aconteça, pensam no seguinte, né? Imagina o estudante, a gente está aqui em Juiz de Fora, né? Nem todo mundo que está vendo a nossa conversa está em Juiz de Fora, mas estou aqui em Juiz de Fora e aí estou na Facom. Tem gente que está na Facom, que mora em Juiz de Fora, pode estudar na Facom. Agora, tem gente que mora em, sei lá, São João Nepomuceno. Não é longe, mas às vezes a pessoa trabalha até às 18 horas e o ônibus sai às 17h30, então ela não consegue vir estudar, ou vai chegar atrasada, tem que vir sozinha, não tem dinheiro. Existe a possibilidade dela estudar no ensino superior por um curso à distância. Ótimo. Ou seja, entre nada e educação à distância, ela tem educação à distância, é inclusiva. Agora, muitas faculdades estão fazendo o quê? Eu tenho um aluno que pode ir para a aula e eu estou colocando esse aluno em casa. Ou seja, eu estou precarizando a educação. Né? Não existe nenhum estudo no Brasil, no mundo, que mostra que a educação à distância é melhor que a educação presencial. Ela é mais inclusiva em alguns aspectos, mas a partir do momento em que você tem as duas possibilidades, né? Eu vou ficar em casa ou eu vou para a sala de aula é muito mais enriquecedora. Né? Porque você tem, além do conteúdo, você tem a troca, a sociabilidade da situação, e você tem outras formas de negociar essa informação. Você tem olhares, você tem gestos, você tem... Estou mexendo com a mão aqui o tempo inteiro, dificilmente a minha mão entra no enquadramento, né? Na sala de aula não tem como. Né? Minha mão vai para um lado, vai para o outro, e isso faz parte da comunicação. Né? A comunicação trabalha com vários sentidos ao mesmo tempo.
e dependendo do que você está fazendo. Ah, mas na educação à distância, no ensino remoto, eu posso projetar um slide, eu posso fazer na sala de aula também, né? E posso ainda Uhum. pedir para ler um texto em casa. Então, eu posso me desdobrar no presencial e no remoto, como sempre aconteceu na história da educação. Isso aí você pode olhar os ensinos do Platão, do Aristóteles, né? Nada acontece só no encontro do grupo, né? Sim. Então, como mensurar as consequências disso? Esses estudos existem e educação, esse ensino remoto, ele é pior, ele é inferior. Tem uma discussão política de que sim, ele é necessário nesse contexto de emergência, melhor do que nada, da mesma forma que entre a pessoa não estudar e estudar de casa, sim, ele é melhor. Mas diante da Sim. possibilidade da presença, a presença é muito melhor. Nesse contexto atual, a discussão que se tem aprimorado é quanto ao conteudismo dos currículos. Né? Os currículos conteudistas, eu tenho que transmitir essa informação, não importa como. Sim. Né? De alguma forma, eu tenho que dizer que essa informação tem que chegar até o estudante de alguma forma. Né? E aí, se isso acontece em casa, eu posso, por exemplo, dar uma aula monta um curso com vídeo, com slide, com um monte de coisa, e aí uma aula que eu daria numa faculdade, por exemplo, para 50 alunos, essa mesma aula vai para 200, vai para 400. Isso é o quê? É mercado. Né? É uma Uhum. mercantilização da educação. Então você não está vendendo uma aula, como, né? Você vai contratar um professor para dar uma aula, né? Você está vendendo um conteúdo. E aí quando você fica na questão Sim. conteudística, você trata a educação como se fosse assim. Você entrega uma apostila, você decora a apostila, você é possível. Você passar no vestibular assim, sim, porque vestibular é um teste básico, né? Ele não te ensina a pensar. É igual tirar carteira. Quando você tira a carteira, você sabe as regras para tirar a carteira, mas você vai aprender a dirigir mesmo na rua, né? E a Sim. educação presencial é a rua. Né? Fora isso, você está vendendo um conteúdo que muitas vezes você tem um diploma, ele está assinado, às vezes tem um grande nome de uma grande instituição de ensino, mas o que está por trás daquilo ali? Né? É complicado. Pensar a educação como Sim. mercadoria não ajuda a ninguém. Né? Não ajuda ninguém. Nem o Sim. aluno, nem o professor, menos ainda o país. Exatamente. O Hugo perguntou: sabemos que as aulas online são excludentes. Qual seria a melhor maneira de retomar as atividades escolares com os alunos? Nesse contexto que a gente está, é difícil. É difícil, né? A gente está no olho do furacão. A gente viu a França Sim. semana passada, retrasada, voltou a semana passada, voltou com as aulas e uma semana suspendeu de novo, porque a quantidade de Sim. contágio dentro de sala foi enorme. Então, o ideal é voltar. Mas para a gente voltar rápido, a gente tem que ficar muito em casa. Né? Sim. E aí é importante a gente ouvir a Organização Mundial de Saúde, ouvir o Átila Marino, e não as orientações que têm sido dadas pelos chefes de Estado Sim. dos estados, do estado, porque ainda mais Juiz de Fora, você vê o calçadão ontem estava lotado, Sim. é um absurdo. E, por exemplo, só Absurdo. ontem morreram oficialmente 2 pessoas em Juiz de Fora, no hospital que é referência do Covid em Juiz de Fora, ontem tinham 7 leitos vagos. Então, hoje já não deve ter nenhum. Então, quem entrar do hospital hoje vai ficar no corredor e aí vira um espaço de contágio. Então, como lidar com isso hoje? Não sei. Existem Sim. algumas estratégias, né? As pessoas que têm o acesso à internet, os professores estão tentando lidar também num trabalho descomunal, sobre-humano. O professor está se matando, e estou falando por mim também. Né? Até antes da gente começar a conversar, eu estava corrigindo trabalho, preparando aula, organizando material, que né, tem que jogar nas 11 posições. Mas muitas estratégias estão sendo traçadas para evitar um total desligamento da escola. Né? Às vezes, um envio do Sim. material através da escola para estudantes, mas isso não implica que aquilo vá cumprir um conteúdo proposto. Né? Aquilo vai manter o contato, a relação da criança, do jovem, né, com a escola. Mas não é, a proposta ali Uhum. não é cumprir conteúdo. Se quem está fazendo isso pensando em cumprir um conteúdo, não dá certo. A gente está num outro contexto. Então é tentar manter essa aproximação. Até porque a gente sabe que muitas escolas no Brasil inteiro tem muita criança que vai para merendar. Né? Então é outra preocupação também.
É mais do que querer fazer com que a criança aprenda, ela tem que estar alimentada. Então, às vezes, é mais importante distribuir a cesta básica para a família, com a verba que já seria voltada para a merenda, entregar isso para as famílias, e aí pensar, bom, essa criança está comendo, que bom, ela vai sobreviver, ela precisa, inclusive, dentro desse contexto que a gente está, para poder voltar um dia e aprender. Sim. E Lusca perguntou, em termos da nossa realidade de grandes desigualdades no acesso à internet, como pensar nesse ensino remoto? É complicado isso, porque não existe uma legislação ainda para a educação à distância, né? O EAD, o famoso Sim. EAD. Não, isso não está regulamentado. Então, o quanto pensar isso vai infringir. Existe uma legislação do teletrabalho, mas aí colocar essa legislação para o professor é descaracterizar esse profissional enquanto professor. Né? Você coloca ele na categoria, às vezes, nem de mentor, nem de tutor, né? Quando a gente fala educação à distância, não tem professor, tem tutor, mas não é nem um tutor, na verdade. Né? Vira um técnico. Então a pessoa vai lá, faz a faculdade, mestrado, doutorado, estuda licenciatura para virar o quê? Um profissional do teletrabalho. Então, a legislação, ela não ajuda. Na verdade, ela nem existe. Não existe uma regulamentação. Então, a gente ainda fica naquela... onde que entra a regra do professor, o que vale do teletrabalho, e aí entra a coisa do direito autoral, como a gente falou mais cedo. É muita confusão. Então, hoje, inclusive nesse contexto caótico, a gente não tem uma solução. Né? A gente não tem uma solução... isso vai dar certo para todo mundo. O que é importante? 2 pontos que são fundamentais. Primeiro, pensar humanamente. Esse é o mais importante, pensar humanamente. Então, eu tenho que fazer com que todo mundo aprenda alguma coisa. Não, eu tenho que fazer com que todo mundo queira manter o interesse em aprender e que sobreviva a isso tudo, claro, né? Sim. E segundo ponto, o poder público tem que cuidar disso. Não adianta, e a gente tem conversado com essas escolas, não adianta a escola que tem 20 professores querer resolver a situação daquela região, daquele bairro, porque ela não vai resolver. Né? Ela vai ajudar, ela vai conversar com os pais, ela vai conversar com os professores, vai manter esse diálogo, vai, mas quem tem que cuidar disso tudo é o poder público. Agora, como fazer isso? É complicado a gente ver a situação do Brasil do jeito que está e ainda nesse caos pandêmico, né? A gente não tem uma comunicação da educação entre os governos e a população. É uma coisa muito precária. E a gente vê isso em Juiz de Fora, a gente vê isso em Minas Gerais e principalmente a gente vê isso no Brasil. Então não adianta a gente cuidar só de, eu vou distribuir computador para todo mundo. Não adianta, porque as pessoas não sabem usar. Né? Não é, se fosse uma situação, a gente tivesse num contexto de uma educação não só educação de sala de aula, né? Uma educação para a tecnologia, uma educação para o outro, uma educação política, uma educação no sentido pleno da palavra, aí sim a gente poderia dialogar melhor. Mas a gente não tem, porque a gente não tem referência. Então, como lidar numa situação de crise num país que não tem uma disciplina? A gente vê, por exemplo, Taiwan. Taiwan está ali do lado de Wuhan, né, onde começou, teoricamente, onde explodiu essa pandemia. Taiwan, acho que teve 6 mortes até hoje. Por quê? Imediatamente eles entenderam a gravidade daquilo, não fecharam comércio, mas disciplinaram o uso do comércio, não fecharam escola, mas disciplinaram o uso da escola. A gente não consegue fazer isso, porque a gente tem um monte de opinião a respeito de informações científicas. Tem gente que acredita na cloroquina, né? E gente que governa o país, né? Carrega a faixa, inclusive. É complicado, né? E aí, como agir na educação se a gente não tem educação no sentido pleno, não é nem de hoje, né? É complicado, muito complicado. Como que fica a questão dos docentes, tendo em vista que os calendários das escolas particulares e públicas são diferentes? Não só particulares e públicas. Foi uma discussão que a gente está tendo, né? Ainda no sindicato. Por exemplo, essa semana tem escola que tá de recesso, escola particular. Né? Vai fazer esse recesso de 2 semanas. Tudo bem, o professor tem que descansar, às vezes aprender a lidar com a tecnologia, os pais e os estudantes também. Só que tem escola que vai fazer esse recesso na primeira quinzena de junho. Agora imagina o professor que dá aula numa escola que está de recesso agora, que dá aula numa escola que está de recesso depois. Esse professor não teve essa folga.
E ele sim, teve meia folga numa quinzena, meia folga na outra. Ou seja, ele não tem folga. Ah, mas ele sobrevive. Agora sim, mas lá no fim do ano ele vai estar exausto. sim. Né? E não é nem essa diferença entre a escola particular e a escola pública. Dentro das particulares a gente está tendo essa incoerência. A gente está discutindo isso com o Cinep, já estamos elaborando um texto de recomendações para que isso não aconteça de novo, porque quem perde depois? A escola que acha que está certa, seja dando essa folga agora ou na próxima quinzena, não, mas eu que estou certo, eu que estou certo. No final das contas, todo mundo perde. As duas vão perder, as duas escolhas, porque o professor vai estar cansado. E aí, no fim do ano, já é cansativo, né? É fim de ano, é o nosso verão, é calor, um monte de gente está com a cabeça no Natal. E aí, além de tudo, tem essa estafa, né? O professor cai dentro de sala, cai a paciência, e isso vai afetar diretamente o que acontece dentro de sala. Então, dentro da sala de aula, né, isso vai afetar no final do semestre, sem contar que o professor já está sobrecarregado agora. Né? Porque quando você está dentro de sala, você tem, vamos supor, 30 alunos. Você tem 30 alunos, às vezes com uma frase, uma palavra de ordem, às vezes um pedido, ou virou de costas e começou a escrever no quadro, a turma silencia. Né? Quando você está diante desses mesmos 30 alunos na tela do seu celular, todo mundo acha que está num fórum de discussão, está num bate-papo de WhatsApp. E aí é muito mais difícil. Então, além tem esse desgaste na relação, sem contar que o professor está tendo que aprender tudo de novo, porque falar a mesma coisa para a tela, né? Falar a mesma coisa para o aparelho e a criança ou o jovem vai ouvir do outro lado, não é a mesma coisa. Então ele tem que Não. reaprender a falar o que ele sempre falou. Principalmente os professores mais velhos, né? Que Uhum. já tem uma estrada, já tem um know-how. Então aquela coisa de você chegar de um ano para o outro. Não, agora eu só vou adequar essa disciplina, eu li um livro novo. Não é mais isso. Agora você tem que ler tudo de novo e encaixar o que você sabe ali. É difícil, tá muito difícil. Tem um Sim. desgaste muito grande. Então, se ele não tiver essa folga conjunta, né, da pública, da privada ou das privadas em comum, esse professor corre um sério risco de surtar até o final do ano. Que ainda tem a pressão Tomara que não. psicológica de todo mundo, né? Sim, Dos governos, os pais que agora frequentam a aula do lado dos filhos, ficam lá enchendo o saco, né? Tá difícil sim. demais. Vai melhorar, gente, vai passar. O Tomara. Gustavo perguntou: professor, na sua perspectiva, como será uma sala de aula pós-pandemia, tanto em relação à disposição física de carteiras quanto às trocas sociais típicas do meio? Olha, a disposição física, eu acho que ela não muda. Isso é um pensamento pensando voltado para a sensatez. Porque se voltar à educação presencial, não adianta eu ter numa sala de aula com 10 pessoas, cada uma num canto, ter um recreio. Então não faz diferença. As pessoas estão ali para socializarem. Então Sim, você vai se socializar com outra pessoa. Não adianta separar uma sala de 50 em 5 de 10, porque as pessoas vão se encontrar no recreio, vai juntar todo mundo na cantina, o pessoal que fuma vai para o lado de fora, vai ficar aquela bagunça. Né? Isso não vai mudar. Né? Isso não vai mudar. Então a educação, a sala de aula só deve voltar quando a gente tiver numa situação tranquila mesmo assim com os cuidados, acredito que alguns cuidados devam acontecer, mas essa questão da distância não vai mudar, porque não, cada um fica na sua carteira distante. Tocou o sinal, vai todo mundo de braço dado para fora. Aí não vai mudar, não. Agora, quanto a um receio, até porque essas medidas provisórias têm feito isso, apontado para esse lado, é um receio de que algumas instituições acreditem que o fato de ter funcionado, né, nesse estado de exceção, nessa emergência, essa educação, esse ensino remoto, quererem aumentar essa quantidade de aulas em casa nas instituições, sobretudo no ensino superior, que já vem acontecendo, né? Hoje a legislação sim, permite aos 40% das aulas do ensino superior à distância. E isso é uma precarização ainda maior da educação. Então a gente tem que entender, as coisas estão funcionando agora por conta de uma dedicação muito grande dos professores, dos alunos, dos pais, das instituições, mas é um momento de sobrevivência. Sobrevivência das sim. pessoas estando em casa e da educação para funcionar com uma qualidade menor, inferior, mas para funcionar de alguma forma
dessa maneira. Quando voltar, isso não, se isso voltar e servir de motivo para que a educação à distância cresça, as pessoas entenderam tudo errado. Sim. A Gemima perguntou: meu questionamento é referente à carga horária. Manter os alunos por 4 ou 5 horas envolvidos em aulas online ou ao vivo, sem os estímulos da sala de aula, seria uma opção efetiva? Não. De novo, é a preocupação conteudística, né? Se a preocupação é com o conteúdo, fica um processo cansativo e é muito desgastante, porque o aluno vai chegar, oi tia. Quando entra assim, um grupo do recreio dentro de sala, né? Recreio, e falo recreio até na faculdade também. Né? Chegou o pessoal, oi professor, bom dia. É uma coisa de 1 minuto. Né? Você vai responder todos os bons dias numa aula, né? Numa sala de aula virtual, aí você gasta 3, 4 minutos, dependendo do tamanho da turma, né? Então, há um desgaste, tem que ter essa reinvenção, e isso é que tem gerado um cansaço muito grande, e cansaço, tô vendo exaustão de fazer. É engraçado que a gente faz essas reuniões, a gente está dentro da casa de todo mundo, né? Eu estou dentro da sua casa, você está dentro da minha casa. Sim. Tem gente que, do sindicato, reunião do sindicato, tem gente que às vezes faz a reunião deitado. Né? Ontem estava numa reunião que uma das pessoas de um sindicato, nem era o sindicato dos professores, é do fórum sindical. A pessoa estava fazendo a reunião deitada, porque passou a noite no trabalho, no hospital, é enfermeira, e falou, olha, eu estou exausto, vou conversar com vocês aqui deitada na minha cama, porque eu estou com uma dor nas costas. E aí, hoje eu ouvi uma professora falando que teve que comprar uma outra cadeira, porque a cadeira em que ela sempre trabalhou na sala não funciona mais. Claro que não funciona. Ela passava a manhã dentro de sala, ou seja, se movimentando, andando, e aí quando chega em casa vai corrigir um trabalho, passa algumas horas naquela mesa. Agora não, agora ela passa o dia inteiro sentado na frente do computador naquela mesa. Então quando a gente pensa que o aluno também está assim, né, sentado ali, isso gera um cansaço. Sendo que a gente, né, à medida que você vai ficar mais velho, você vai criando uma disciplina corporal. A criança não, a criança quer olhar para trás, quer conversar, quer jogar bolinha de papel no outro. E falo das minhas crianças também, de 20 anos na faculdade, né? Então, isso faz parte, né? A brincadeira da sala de aula é brincadeira na sala de aula. Na sala de casa você não faz isso. Muitas vezes até o pai, a mãe tá ali do lado, ó, presta atenção na aula, presta atenção na aula. Né? O sujeito não está focado nessa aula, né? Sim. Então, essas 4 horas presenciais, quando elas migram para o computador, elas têm um desgaste muito maior, de todos os lados. De todos os lados. De todo modo, o professor está dando aula. Né? Às vezes ele consegue muito mais em menos tempo, e é importante que as pessoas entendam isso, os pais, as escolas, as instituições de modo geral. Isso é dia contável, é dia útil, é dia letivo. Porque o professor preparou aquele trabalho diferente. A criança está ali, né? O estudante está ali, de alguma forma, tentando lidar com aquilo. Né? É complicado, é pesado, é puxado, mas é um dia letivo. Né? A questão é tentar tirar o melhor desse dia letivo do jeito que a gente está. O Jonathan perguntou: você considera que pode haver uma mudança na visão sobre EAD num cenário pós-pandemia? Sim, então é aquilo que a gente estava falando. Algumas instituições podem abusar dessa situação e achar que isso funciona otimamente bem. Não, não funciona, né? A gente tem essa precarização. Algumas coisas, tudo é importante também, não pode ser radical, de novo, né? Tudo tem um lado bom. Né? O que eu estou vendo agora? Está tendo um congresso da Universidade Federal da Bahia. Claro que é um congresso que estaria cheio de gente, as pessoas se encontrando, conversando. Né? É importante a gente conseguir fazer, às vezes, um elemento intermediário. É possível fazer um congresso desse, por exemplo, amanhã tem uma fala do Mia Couto, né? Escritor moçambicano, maravilhoso, e ele está nesse congresso. Talvez ele não estivesse no congresso se fosse físico, né? Se fosse presencial. Então, há a possibilidade dele estar no congresso de forma remota. Então, de novo, é a exceção que pode ser somada ali. A gente está aprendendo, né, da maneira mais traumática, talvez, possível, a lidar com essas várias tecnologias. Mas elas não podem, esse formato que a gente está agora, ele não pode se tornar a regra. Então, a gente tem que mostrar, olha, aprendi a usar. Então, mas não tem como a gente ter essa pessoa que o ônibus está caro. Beleza, vamos fazer uma conferência com ela. Agora, existe a possibilidade da presença, vamos tentar fazer a presença.
É importante a gente Sim, pensar nisso. A presença é fundamental para a boa educação, sim, né? com Então, é certeza. aprender com esses fóruns todos, essas lives todas, aprender a propagar o conhecimento por outros caminhos para somar o que já existe. Porque senão a gente tem que mudar muita coisa, sobretudo na legislação, porque senão, tadinho do professor. Ele vai pagar para trabalhar, pagar com corpo, né, sangue, Sim, suor e lágrima. sim. O Vinícius perguntou: você acha que haverá uma redução de alunos na escola após isolamento por questão de precaução com a família? No início, eu acredito que sim, né? Acredito que sim. Em- mas acaba não sendo, acredito, mas justamente pelo medo, porque tem muito pai que não aguenta mais o filho dentro de casa, né? Ainda mais criança pequena, né? É insuportável. Adolescente não, se tranca no quarto, fica no telefone o dia inteiro, fica vendo Netflix, mas criança pequena é insuportável, né? Então vamos dividir esse trabalho. Aí quando lembrar, vou dividir com o professor, inclusive vou pagar bem esse professor porque ele merece, né? Mas acredito que vai ter, quem puder, e aí é uma questão privilegiada, né? De manter o filho fora da escola, eu acho que pode acontecer. É, pode acontecer sim, de ter uma demora à normalidade, sim. Sim. Gustavo, eu queria te agradecer pela nossa conversa, foi maravilhosa. E agradecer também por você, mais uma vez, você ter aceitado o nosso convite. E você é sempre bem-vindo aqui no NJA. Tá, obrigado, Clara. É importante a gente pensar que a tecnologia ela tem que somar, ela tem que ser uma ferramenta para somar, mas que ela inclusive a gente pensar, né, o ensino básico, o ensino fundamental, a educação infantil, mais do que tudo, ela tem que somar na presença, né? A educação à distância ela não tem uma legislação ainda estabelecida, a gente tem que aprender com ela, a gente tem que entender esse diálogo e principalmente apostar na educação, uma aposta que o Brasil faz muito sutilmente e não pode ser assim. A gente tem que entrar de sola nisso. E aí contar, sim, com especialistas, com teóricos, com os sindicatos nas respectivas áreas, para que esse diálogo aconteça sempre. Né? Obrigado pela confiança, falo em nome do Simpro, né, como diretor, e o Simpro está sempre aberto para a gente conversar quando vocês precisarem. Muito obrigada. Para quem assistiu, eu queria dizer que todas as lives do NJA, os ciclos de estudos, eles estão disponíveis no nosso canal no YouTube, Núcleo de Jornalismo e Audiovisual. Gente, obrigada por ter assistido. Mais uma vez, obrigada, Gustavo. Até a Obrigado. próxima. Tchauzinho. Tchau.